Pessoas invadiram minha casa alegando serem os novos proprietários e me expulsaram da propriedade. O promotor, o procurador-geral, todos estão cientes do que está acontecendo com a propriedade. Eles estão fazendo algo a respeito? Absolutamente não. Estão tomando nossas propriedades rapidamente. Levei meu pai em uma viagem e notei que havia algumas coisas acontecendo com meu pai que eram um pouco estranhas. Não eram seus comportamentos normais, ele continuava repetindo coisas e nós fomos a um restaurante. Rony pediu pra usar seu telefone porque queria ligar pra sua esposa. E nós ficamos tipo, sua esposa? Como assim? Com quem você se casou? Como assim você se casou? Ele disse que sim, era casado. Eu perguntei com quem? Quando você se casou, nem sabíamos. Dissemos que o nome dela era Karen, mas ficamos confusos porque não sabíamos quem era essa mulher. Algo estava terrivelmente errado. Não sabíamos. Ouvimos falar dele em Atlanta, em reuniões familiares. Nós sabíamos que era alguma mulher, mas não sabíamos ao fato de que ele tinha se casado com ela, então notei que ele tinha algumas lesões na pele e eu estava tipo, tudo bem, vou marcar uma consulta para ele ir ao dermatologista. Vou voar para lá, porque como eu disse, eu trabalho para a companhia aérea, então consigo voar para lá e para cá. Vou voar para lá e levá-lo ao médico e ver sobre elas e nesse ponto, desde o primeiro dia, quando decidi ajudar e auxiliar. Então, com o seu médico e, sabe, voando para Atlanta, descobri nesse ponto que essa senhora com quem ele supostamente se casou tinha um grande problema com isso. Então, nós o levamos no carro que tínhamos alugado, fomos ao dermatologista e então eu vi, sabe, ela acabou indo porque insistiu. Estava tudo bem, sabe? E basicamente ela estava preenchendo todos os documentos para o meu pai no médico. Filmei como se estivesse ao lado. Voltei para meus irmãos achando que algo estava errado. E então foi apenas uma série de eventos. Você Acha que ela está se aproveitando dele? foi absolutamente. Eu vi isso desde o primeiro dia. Então, quando percebi isso logo no início, falei para meus irmãos: escutem, acho que tem algo rolando aqui. Eu acho que precisamos nos preocupar com isso. Então, basicamente, eles estávamos analisando de um ponto de vista médico, perspectiva, como apenas levando-o a uma série de, você sabe, tentativas de consultas médicas para ver se ele tinha algumas condições de saúde prévias. Ele estava, você sabe, dando continuidade às consultas médicas, coisas assim, e tudo era um obstáculo. Então se tornou mais alarmante e mais alarmante porque tudo com essa mulher era um obstáculo, tudo. Então nós colocamos tipo rastreadores no carro, fizemos de tudo, colocamos rastreadores no carro, filmamos, gravamos sempre que estávamos presentes. Então começamos a informar todas as agências, tipo, e tá acontecendo algo, nos tornamos procuradores, vimos as contas, vimos dinheiro sendo transferido de um lado para o outro, e então todos esses eventos acabamos procurando por conservadoria em uma situação de tutela, porque não ninguém estava nos ouvindo sobre o que estava acontecendo. O que ela está dizendo? Ela apenas está tipo, não, isso não é o que aconteceu. Isso não é o que está acontecendo, querida, sabe? Ela estava causando muita, sabe, dizendo a ele que isso não é o que está acontecendo e nós estamos tipo, estamos vendo a conta e estamos vendo o dinheiro sendo transferido. E o último evento que ocorreu é que eu o levei ao médico de incontinência para fazer o teste e no consultório do médico porque eu tinha acesso à conta. Eu olhei no telefone. $17.000 foram embora assim. E você sabe, os médicos são obrigados a relatar. Então, se você olhar a papelada, diz na papelada que a filha está dizendo que $17.000 foram retirados da conta dele. E isso nos levou ao ponto onde pensamos que precisamos fazer algo a respeito, sabe? Foi quando solicitamos uma tutela e uma curatela, pois vimos que isso ocorria constantemente, mas ninguém tomava providências. Todos a quem recorremos pareciam surdos. E então a coronavírus chegou, sabe? Estávamos no processo de tentar ir ao tribunal, peticionar ao tribunal, sabe? Falar com, sabe, ir diante do advogado, quero dizer, ir diante do juiz, para tentar obter a tutela sobre nosso pai. E durante o tribunal, quero dizer, eles fazem um relatório de ônus, eles compilam todas as evidências, disseram que minha irmã e eu seríamos perfeitas para isso. Quando fomos ao tribunal, tudo mudou. Então ficamos tipo, espera aí, porque isso te dá uma ideia do que poderia ser o resultado. O juiz mudou instantaneamente. Não seremos neutros. Nós ficamos surpresos quando você disse que meu pai tem 5 filhos. Por que você seria neutro em vez de nos ajudar a cuidar dele?
E eles ficaram tipo, vamos proteger o dinheiro dele. E a saúde dele? Eles nem se importaram com a saúde dele. Foram direto para o DHS. Em retrospecto, era ilegal. Você deveria ter seguido a ordem de preferência. Eles nunca seguem a ordem de preferência e explicam por quê. Se eu não escolhi essa criança, por que eu não escolhi essa criança? Mas nós não sabíamos até agora que isso foi feito ilegalmente. Então aqui estamos nós novamente. Uma série de eventos com meu pai nesta tutela e curatela. Onde é isso? Em Atlanta. Georgia, Atlanta. Georgia era o curador e tutor. Eu ia dizer, você sabe, obviamente eu conheço um monte de criminosos, obviamente. Se eu estivesse preso e alguém executasse um esquema Ponzi ou qualquer outra fraude, esses caras estariam apenas roubando e Eles estão correndo, eles estão fazendo algo, trazendo um poderia. ser um navio conservador. Bem, é um cara, alguém entra e eles têm um nome diferente. O cara entra e vende tudo. Sim, é isso que eles fazem. Eles são advogados, é isso que eles são. É um advogado. É um advogado que vende tudo. Mas tipo, o juiz vai nomear alguém, É exatamente como ele... sabe? Exatamente. Então, eu sei, Todd, ele é um bom cara. Sim. Todd vende todos os seus pertences. E- Você está tipo, ok. Bem isso. O veículo vale $20 mil. Mesmo que o Todd não seja bom nisso, ele está tentando se livrar dessas coisas rapidamente. Talvez seja vendido por 15 mil, não por 3 mil. Certo? Para o seu amigo que depois revende por 15 e depois te dá um cheque. Eu tinha um amigo que eles liquidaram, é um conservador, não lembro como chamaram o cara, mas enfim. A quantidade de fraude que esse cara roubou no processo, ele roubou $2,5 milhões de todo o dinheiro que era. Então ele está vendendo essas coisas e então ele está cobrando esses absurdos. E a pessoa que tem que aprovar as taxas é o juiz, que é amigo dele que... É precisamente o que estão fazendo. Então esse cara, de qualquer forma, ele fez isso com esse cara. Então, com o meu amigo que está na prisão. Então, agora você está roubando as vítimas que meu amigo acabou de roubar. certo. Agora ele está roubando ele. Sim. Novamente, em conluio com o juiz. E o que? Aconteceu, esse cara não era, sabe, uma vez que eu já estava reclamando disso, mas o que acabou acontecendo foi que 5 anos após sua sentença, esse cara é indiciado pelo Federal Bureau of Investigation por fraude fiscal, porque a Receita Federal entra em cena e então ele é indiciado por fraude fiscal, certo? E então vem a luta, não, ele ainda não. Durante o curso de todo o assunto, eles percebem que você está roubando dinheiro e agora você nem está pagando impostos sobre isso. Ele acaba sendo preso e condenado a cerca de 12 anos de prisão. Na verdade, quero dizer que mesmo advogados não se saem bem quando recebem sentenças de prisão. Sim, é a mesma coisa. O juiz está nomeando um amigo. Sim, eles colocam um amigo sim, bem, é um caso rico. É realmente um caso rico. É realmente um regal, porque todos eles conspiraram juntos. Sim. Para levar essas pessoas. E foi isso que aconteceu. Nós não podíamos acreditar. Foi isso que... estava acontecendo. Com isso, foi isso que aconteceu. Com meu pai, como em tempo real, foi isso que aconteceu com meu pai, mas sem o nosso conhecimento. Porque você está indo para as mesmas pessoas em busca de ajuda e elas fazem isso com você. E nós não podíamos acreditar. E então, o que eles fizeram foi o mesmo advogado. Ele tinha uma propriedade em Nova York que estava, sabe... Eles estavam tendo um litígio com essa propriedade, certo? Era um parente que disse que ele era herdeiro e queríamos vender essa propriedade. E então foi isso que o conservador fez. O conservador fez com que o advogado do autor assinasse. Assinaram os documentos no arquivo do tribunal, registraram no tribunal e agiram como se tivessem registrado em Nova York, onde deveriam fazer isso no estado da propriedade. Eles venderam a propriedade da Geórgia, o que não se pode fazer por ser baseado em jurisdição. Preencheram a documentação fazendo parecer uma venda legítima. Então essas pessoas invadiram minha propriedade dizendo ser os novos proprietários. Da sua... Propriedade da nossa propriedade, sim. Ou a propriedade do seu pai? A propriedade era do meu pai e nós vivíamos nela. Éramos os procuradores da propriedade, mas eles invadiram dizendo que são os verdadeiros proprietários. Porém, existe uma certa maneira que você só pode adquirir uma propriedade. Certo. Em uma venda de imóveis, você não pode fazer um acordo por baixo dos panos e assinar. E o conservador estava na Geórgia, que assinou na Geórgia pela propriedade em Nova York. Ok. Você não pode fazer isso. Certo. E foi exatamente o que ela fez. Ela basicamente tentou liquidar todos os seus bens. Recebemos recentemente uma ligação porque ele tinha propriedades em Nova York e na Geórgia.
e recebemos uma ligação do departamento de sinistros do seguro, tipo, precisando de algo. De acomodações. Nós perguntamos, acomodações pra quem? Eles queriam acomodações para a propriedade na Geórgia, mas nós não entendíamos o que eles queriam dizer com acomodação. Eles disseram que houve um incêndio na propriedade. Nós perguntamos quando. Ninguém. O guardião responsável pela tutela não está pagando as contas do meu pai. Por isso, o telefone dele foi desligado. Eles têm nossos números para nos ligar. Ninguém nos informou que a propriedade dele pegou fogo na Geórgia. Então, sabe, é isso que eles vão fazer. Eles vão pegar tudo, liquidar, queimar e simplesmente registrar e fazer parecer que era uma reivindicação legítima. E não é. Isso é o que eles estão fazendo. Eles estão roubando as propriedades de quando... Foi isso. Isso aconteceu no início do ano. Isso é a última coisa que acabou de ocorrer. Com isso, o fogo foi apenas o início do ano. Em janeiro, na verdade, 24 de janeiro, recebemos a ligação de que havia um incêndio na propriedade, mas o incêndio de fato ocorreu. 13 de janeiro e ninguém nos disse nada sobre isso. Foi o departamento de sinistros que nos ligou dizendo que precisavam de acomodações. E então, meu irmão acabou indo à propriedade quando os avaliadores foram, quando eles entraram na casa. Nenhuma das coisas da suposta esposa do meu pai estava lá. Ela já havia se mudado, ela já tinha saído da propriedade. As únicas coisas que estavam na propriedade eram as coisas do meu pai. Então começamos a chamar a investigação. Estávamos tipo, eles incendiaram este lugar. Mas, pelo que entendi, é realmente difícil provar um caso de incêndio criminoso. Correto. A menos que usem algo como gasolina. Sim, ou algo assim. Então isso é outra coisa, né? Então eles estão cientes de que se este conservador conhece essas jogadas, eles sabem o que fazer e o que não fazer. Você sabe, eles sabem o que fazer. Ei, apenas queime a casa. Eles não vão fazer nenhuma investigação extra. Eu sou o conservador. Eles vão ouvir o que eu estou dizendo e podemos conseguir. Este é outro jeito que podemos conseguir o dinheiro. E foi exatamente isso que eles fizeram também. Então, A propriedade... o que aconteceu com uma propriedade? A propriedade está fechada agora mesmo. A propriedade foi levantada, mas você sabe, eles estão agindo como se estivéssemos no controle sobre ela. Nós tomamos as decisões sobre a propriedade quando eles não têm feito nada pelo meu pai. Meu pai está em Nova York há mais de 15 meses. Eles não deram a ele um centavo, nada por onde eu tive que denunciar. Segurança social e pensão, tipo, olha o que está acontecendo. Eles não estão garantindo que ele tenha qualquer uma das coisas de que precisa. Você já tentou Contratar um advogado? Bem, eu olhei para alguns advogados, mas acabei me envolvendo em uma situação com um advogado. Então, eu estou realmente, realmente vasculhando qualquer um que possa realmente nos ajudar e nos ajudar legitimamente, porque eu tinha uma advogada e ela não fez nada para apoiar e nos ajudar na situação, mesmo ordenando preferências que eram contra a lei, e eles conseguiram fazer isso, sabe? Então, muitos desses advogados, os conservadores, são advogados. Eles estão fazendo essas coisas sob a cor da lei, Certo. sabe? Eles estão trabalhando juntos. Eles estão trabalhando juntos, então é realmente muito difícil descobrir quem está realmente aqui para ajudar e quem não está, sabe? Eles estão fazendo muitos acordos por trás das cortinas. E foi isso que foi isso que me levou a realmente trabalhar contra a situação de dívida profunda, porque aqui está. Essas pessoas invadiram minha casa 2 vezes e alegando que são os novos proprietários. Eles estavam tentando me remover da propriedade através de um autodespejo. Ia dizer que você ainda precisa despejar alguém, eu estava pensando em invadir sua casa. Você ainda precisa despejar algo, você ainda precisa passar por um processo de despejo. Eu estou morando em casa. Você precisa passar pelo processo de despejo, mas acredito que eles estavam tentando ganhar acesso imediato, porque na verdade não venderam a propriedade. O que eles fizeram foi administrativamente, onde fizeram parecer que era uma venda real, indicando que está registrado na propriedade. E então, o que eles iriam fazer era ganhar acesso à propriedade, começar a trabalhar na propriedade, chamar um de seus amigos e dizer, olha, eu tenho essa propriedade por 4 pontos, 2 ou 3 pontos, tem 2 milhões em patrimônio líquido, e então pegá-lo pelo lado de trás e pagar a todos. É isso que eu realmente acredito, sabe? É isso que eu acho que eles fizeram. Não tenho certeza absoluta, mas acredito que é assim que eles fazem, pois é por isso que querem ter acesso à propriedade. Eles obtêm acesso à propriedade e iniciam o trabalho de construção. Começar, sabe? A arrumar, fazer o que for necessário para conseguir, sabe? É isso, te expulsar.
Eles têm que me tirar, mas poderiam trabalhar ao meu redor se têm acesso a isso. Podem trabalhar em certos andares, trazer as pessoas deles e mostrar a propriedade, dizendo que tem 2 ou 3 milhões em patrimônio líquido. Então não se importam, trabalharão e não pararam o processo. Quando fui ao tribunal nesses processos, sabem que os tribunais conhecem o juiz, pois estou indo diante dele. O juiz sabe que essa não é uma venda legítima, mas você não. Se uma pessoa é conservadora, você não pode fazer um acordo por baixo dos panos. Você tem que passar pelos tribunais. Deve haver uma petição para conceder a venda onde o imóvel está localizado. E isso nunca aconteceu. Então, o que é quando você vai diante do juiz e você explicou isso pra eles, o que eles estão dizendo? Ó, eles apenas agem como você sabe. Eles deixam o advogado ler o que a petição do estado disse no estado da Geórgia. E o juiz estava tipo, bem, aqui estão as informações que dizem o estado da Geórgia. Isso não se aplica em Nova York. Não é a jurisdição correta. Tem que ser onde a propriedade está localizada, mas porque tinha a Geórgia e porque veio de um tribunal. Ela acha que eu provavelmente não sei o suficiente para entender que isso é ilegal. Então vai deixar passar. Mas não, é contra a lei. Então, neste ponto, quero dizer, você ainda está trabalhando com isso? Você ainda está trabalhando nisso? Sim, acabo formando uma coalizão, sim. Ainda estou constantemente trabalhando nisso, porque há tantas pessoas como eu que têm as mesmas histórias, sabe? Temos informações compostas onde são os mesmos juízes, são os mesmos advogados, é todo mundo. São as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa. Então agora percebemos que é um problema. As ações dos árbitros, eles estão dizendo que são certificados e não são. Estamos vendo o mesmo padrão exato, mas está acontecendo continuamente. Bem, acredito que muitos desses juízes veem os mesmos advogados repetidamente. Então, se você tem visto um advogado por 10 anos sem nenhum problema significativo com ele, então se ele aparece na sua frente um dia, é apenas como o normal. Ele sabe o que está fazendo, ele está fazendo isso, isso é o que ele faz, não é um problema. Ele sempre foi legítimo. E o advogado pode ou não, eu estou apenas dizendo que não. Eu não sei sobre o seu caso, este caso em geral, mas eu sei que havia um artigo que eu tinha lido sobre um advogado. Não era nem um advogado. Havia um cara em Nova York que estava encontrando pessoas idosas que tinham casas com 1 tonelada de patrimônio nelas. E talvez eles estivessem ocupados ou estivessem liberando suas casas, estavam, sabe, vazias ou para serem alugadas, ou talvez até estivessem ocupadas porque eles falam no artigo, eles falaram sobre uma mulher que perdeu sua casa. Ele estava em todos esses. Essas são pessoas em seus 80 anos. E ele iria a algumas dessas casas, sendo que a maioria delas já havia sido quitada. Eles não têm hipoteca, certo? Como nós, sem dívidas, tudo quitado. O que esse cara fazia era ir e colocar uma hipoteca na propriedade. Sim. E depois de 3 ou 4 meses, ele procuraria um advogado para executar a hipoteca da propriedade, pois emprestou dinheiro a essa pessoa. $800 mil. Eles perguntariam se ele tinha os documentos e ele os mostraria. A eles uma declaração de encerramento, documentos assinados de o proprietário, tudo. E então ele, com aquele documento assinado, eu poderia obter sua assinatura de qualquer número de documentos de registros públicos. Ele assinaria e um notário autenticaria, provavelmente com um carimbo falso ou alguém envolvido no esquema. Certo. Então ele entrega isso a um advogado legítimo, que então inicia o processo. Ele tem um oficial de justiça que vai bater na porta para protocolar. Então você tem uma mulher de 85 anos ou um homem de 80 anos. Alguém diz, ei, você foi notificado. Eles recebem, eles veem, sim, ok, e eles olham para isso. Muitas vezes eles não têm ninguém que possa ajudá-los a entender o que está acontecendo. E uma coisa... Eles alegam estar executando a hipoteca da propriedade devido ao meu empréstimo, mas isso é um erro, pois não tenho empréstimo. Não pode ser eu. Então, eles ignoram, ou talvez o oficial de justiça diga que ele os notificou e não notificou. Certo. O ponto é que depois eles recebem uma carta pelo correio dizendo que precisam comparecer ao tribunal. Eles não comparecem ao tribunal. Ou se comparecem, aparecem com um advogado que sabe exatamente o que dizer, e você está lá com esse homem de 80 anos dizendo eu não peguei dinheiro emprestado. Isso mesmo. E o advogado da empresa de hipotecas ou o cara que está executando a hipoteca diz: Vossa Excelência, o senhor fulano, o senhor Johnson, pegou 800 mil emprestados e nunca fez um pagamento.
Sim, nós temos aqui a declaração final, aqui está a prova da transferência, e tenha em mente que o advogado acha que tudo isso é legítimo, sim, porque ele recebeu os documentos do fraudador. Isso mesmo. Então ele está agora usando o seu bom nome com isso. Olhe, com este juiz dizendo que todos esses documentos são legítimos, Sim. eles transferiram o dinheiro, eles têm um fechamento, eles deram a ele, e tudo o que ele pode dizer é em seu pequeno homem velho, frágil. Voz? Não sei do que ele está falando. Vamos lá, Sua Honra. Ele possui um imóvel de 4 milhões de dólares. Ele já. Eu não sei o que ele fez com o dinheiro, mas ele nunca fez um pagamento. E então eles dizem: ok, nós somos. E a próxima coisa que você sabe, eles possuem a casa. Isso é Certo. E eles estão expulsando o cara que possui. fora. É todo dia. Isso está acontecendo todos os dias em nossa comunidade. Lembre-se. Mesmo que ele saiba, mesmo que essa pessoa mais velha saiba, ou desculpe, ou tenha um filho ou filha que possa ajudar, esse filho ou filha tem que juntar 30 ou 40. mil para um advogado. Isso mesmo. Eu trabalho na. Walmart. Eu não tenho 40 mil para. Um advogado. Ou eu tenho minha própria família e minha própria casa. Certo? Própria responsabilidade, e é assim que eles estão nos pegando, porque eles sabem que Pessoa média. em idade, a família deles está, você sabe, a família está ocupada, ajudando, eles não podem ajudá-los, né, certo? E então eles acabam sem teto, está acontecendo em taxas rápidas, e esses especuladores, eles podem formar essas LLCs, ninguém sabe exatamente quem eles são, e eles passam direto por tudo, até no tribunal de habitação, literalmente estou no tribunal de habitação, com papelada, e no tribunal de habitação, esperando para ir ao tribunal de habitação. E eu nem mesmo recorri de nenhum dos meus casos, porque você sabe, o procurador-geral está ciente disso. O promotor, o procurador-geral, todos estão cientes do que está acontecendo com a propriedade. Eles estão tomando providências? Não, de forma alguma. Eles não estão fazendo nada a respeito, mas todos estão cientes disso. As pessoas estão entrando em contato com você agora, relatando que isso está acontecendo com elas e pedindo sua ajuda. Bem, algumas pessoas têm entrado em contato comigo e então alguns de nós apenas nos unimos. Como inicialmente eles vêm e dizem que isso aconteceu comigo, né? Muitas pessoas, sabe, eu conheço pessoas que lidam com isso há 20 anos, mas as pessoas meio que me ligam e então nos encontramos em diferentes manifestações, diferentes eventos que a cidade organizou, porque todos eles têm esses cursos de prevenção de roubo de escritura e nós estamos, tipo, como você tem todas essas prevenções de roubo de escritura e não está fazendo nada para nos ajudar? Existe o financiamento. O financiamento que eles disseram que está disponível, não há financiamento, não há dinheiro, eles dirão para ir a essas organizações sem fins lucrativos. As organizações sem fins lucrativos estão reclamando porque não estão sendo pagas. Então é quase como sabe, é como uma fumaça e espelho que eles estão dando às pessoas. E então, agora, estamos no ponto em que estamos pedindo o lançamento de uma investigação. E realmente ver o que realmente está acontecendo, porque não estamos recebendo a ajuda de que precisamos, até os advogados que compilamos evidências sobre advogados e temos um grupo de advogados para não usar. Podemos ter como um advogado e é cético de cerca de 50 advogados para não usar. Então é quase onde estamos, como talvez usando paralegais para, sabe, digitar nossos documentos e apresentá-los ao tribunal apenas para parar muitas das perdas, mas ninguém está ouvindo nada, ninguém está ouvindo. E eles estão tomando nossas propriedades rapidamente. Rapidamente, existe uma pessoa específica, quero dizer, existe uma organização ou alguém que você tenha direcionado que tem, você pode dizer que este é um padrão. Seus negócios. Então, muitos, sabe, LLCs, muitos dos judeus ortodoxos, eu sei que muitas pessoas dizem, quando falamos isso, eles eram como, você é antissemita, mas eles eram como essas são as pessoas que estão fazendo isso. E no nosso grupo é tudo que tem sido feito para nós. E então, quando dizemos isso, a primeira coisa que dizem é que somos antissemitas, mas é o que está acontecendo em nossa comunidade. Se é um crime de negro contra negro, é listado como tal, não estamos dizendo que estão nos visando e chamando todos os negros de criminosos. Mas essas são as pessoas que estão fazendo isso conosco e não querem abordar o assunto. Eles evitam falar sobre isso para não nos chamarem de antissemitas, mas são eles que têm feito isso conosco. Literalmente entrando e nos trancando fora de nossas propriedades. Várias pessoas estão sendo presas porque, ao irem à propriedade, são acusadas de serem invasores.
Eles não são os donos. Há mulheres em nossa coalizão que são as proprietárias da propriedade. Elas estão em sua propriedade. Invasores chegam, se apresentam e as prendem por invasão. Elas são presas por cerca de 2 a 3 dias. Eles entram e retiram tudo de sua propriedade. Então agora elas não podem voltar para a propriedade porque são consideradas invasoras. Agora elas precisam enfrentar o processo criminal. Elas têm como eles chamam, um não invasão ou Um mandado ou... seja lá o que for, o que eles colocam. Sim, apenas confiar é uma invasão. Sim, invasão. Então agora eles não podem ir à propriedade. Se eles estiverem lá, eles simplesmente serão presos. Eles serão presos e não podem ir lá. Especuladores começaram a construção em sua propriedade. Então eles estão lá fora. E então eles têm que lutar seus casos para o aspecto criminal também, além de lutar seus casos para tentar recuperar sua propriedade. Então é como você sabe, Onde estão essas corporações que as LLCs? Onde estão todas? Todas elas são registradas no mesmo estado, ou são registradas em Nova York, ou são registradas em outro estado? Bem, eu vi Nova York, eu acho que é isso. A maioria deles eu acho que é Nova York. É uma Limited Liability Company em Nova York, pode ser em outros estados também? Então, se você tivesse uma corporação, certo, como eu mudei o nome corporativo da minha empresa várias vezes, certo, para que eles não a conectassem comigo. Então, se eu estivesse fazendo isso, o que eu não estou por sinal, mas se eu estivesse fazendo isso, então eu começaria uma corporação em um estado onde seria difícil descobrir quem é o dono dessa corporação, porque se você for para Delaware ou Nevada, então eles podem olhar e dizer sim, isso foi aberto e há um advogado encarregado de receber a documentação e tudo. Nós sabemos quem é este advogado. O advogado, se eles disseram, ei, se você ligasse perguntando quem é o dono da corporação, ele diria que é um cliente. Trata-se de um privilégio do advogado ou privilégio advogado-cliente. Não posso te dar detalhes sobre isso. A menos que sejam intimados, acho que jamais revelariam isso. Então, dessa forma, essa pessoa poderia incorporar vários credores. Você pode incorporar um credor. Posso me considerar um credor e abrir uma instituição de empréstimo sem licença, desde que empreste meu próprio dinheiro. Na realidade, essas pessoas não estão emprestando dinheiro algum. De qualquer forma, não. Mas ou apenas em geral, se for um fundo ou o que for, eles não precisam ser licenciados. Então, poderia ser a mesma pessoa por trás de todos esses. Se for de Nova York, no entanto... Você procurou essas LLCs em Nova York? Lá provavelmente é possível descobrir quem abriu a empresa. Sim, a agência registrada, certo? Agente, sim. Bem, o agente registrado poderia ser este, poderia ser o mesmo advogado, porque poderia ser um advogado, certo? Ou então, Estou me perguntando se você pode descobrir se é o mesmo endereço que é usado repetidamente, sabe o que eu quero dizer? então você pode... Conectá-lo. Bem, você está certo. E no meu caso, inicialmente, quando, como eu disse, estávamos em litígio por 4 anos, havia um contrato assinado, há uma reivindicação relativa de que ele tinha a propriedade do imóvel. Você não pode vender metade de uma casa, você não pode vender sua parte de uma propriedade. Mas foi isso que ele fez com esses caras chamados Irmãos Embalo. Agora você os pesquisa no Google, eles estão por toda parte, você sabe, por todo Nova York, sobre roubar partes de propriedades de famílias, certo? E então foram os Irmãos Embalo que inicialmente estavam em nossa propriedade. Então você sabe, né? Eles tinham um contrato. E então, quando fizeram a venda real no início de 2023, era um grupo de 227 que afirmava serem os proprietários, mas quando olhamos para o endereço, os endereços eram os mesmos. Então, como você estava dizendo, eles mudam. Bem, pelo nosso entendimento e pelo que descobrimos, ainda são 2 organizações diferentes, mas os especuladores que eles fazem são todos os mesmos. Eles usam o mesmo endereço, provavelmente é como um grupo de amigos. Sabe o que eu quero dizer que É um grupo... de cara se é... 5 caras juntos, e nós estamos... Isso aí. Desta vez, Colby, nós vamos registrar o empréstimo ABC, ou confiança ABC no seu nome, ok? Ao preencher a papelada, ele diz que não quer receber aquilo em casa e que fará com que seja entregue em outro endereço. Venha para o mesmo escritório. Nós estamos no Mesmo? escritório. Então, 6 meses depois, estamos fazendo outro A. Vamos fazer o 1. Vamos fazer a corporação Zé, mas eu vou fazer em meu nome. E eu não quero que aquele papelada corporativa venha para minha casa. vem aqui então. Acaba sendo assim. Você está tipo, é o mesmo escritório, embora sejam apenas um monte de caras no mesmo escritório, eles são apenas Cuspir. e circulando.
girando ao redor, e foi exatamente isso que aconteceu. Foi o que eu disse ao promotor de justiça. Tudo bem. Eu mostrei a eles, eu disse, olha, os endereços são os mesmos, há algumas semelhanças, quero dizer, são LL6, mas o endereço é o mesmo, e foi isso que eu fiz, né? Porque é isso que acontece. Você começa a compilar informações e evidências e tenta conectar os pontos, ou você precisa conectar os pontos sozinho para ver as semelhanças. E foi o que apresentamos ao promotor. Enviaríamos para o escritório do procurador-geral e diríamos, ei, estamos conduzindo uma investigação. Havia uma nova lei que entrou em vigor em 19 de julho de 2023 que te protege. Se houver alguma discrepância com a propriedade, sabe? Nada pode ser feito até que seja resolvido. Então, eu me encaixei nesse intervalo, sabe? Nesse período de tempo. Recebi uma carta pelo correio dizendo, ei, tudo foi arquivado no seu caso e eu estou, tipo, nos tribunais porque eu trouxe isso, sabe? Para o tribunal eu os informei, ei, o promotor está olhando para isso, o procurador-geral está olhando para isso, a fraude neste caso, sabe? Ok, voltou direto, como se eu realmente não acho que os juízes são os que assinam isso. Bem, no Brooklyn há administrativo e eu acho que é o administrativo que assina essas propriedades. Ah, Eu não acho que seja o juiz. Eu não acho que seja o juiz que está realmente tomando suas decisões. Eu acho que é como uma pessoa administrativa por trás do juiz que toma essas decisões. Eu nem mesmo acho que seja o advogado. o juiz está dando o aval e terá que assinar no final. Ordem. Mas eu acho que a pessoa que toma a decisão, acredito que deveria ser o juiz, mas eu não acho que seja. Eu não acredito que seja um juiz que está tomando essas decisões. Eu conheço alguns juízes que tomam decisões ruins. Isso também. Certo. Não duvide deles. Eu não quero. Descartar essa possibilidade. Não descartar totalmente. Você está absolutamente certa. Não descartar totalmente. Eu digo isso porque acho que havia outra pessoa por trás disso. E poderia ser um juiz. E basicamente você não pode encontrar, você não pode ver meu caso online, você tem que ir ao tribunal e obter as informações, porque não foi um arquivo eletrônico, certo? E ela veio até mim e disse, tipo, sabe, eu posso te ajudar a tirar algum dinheiro desse acordo. E eu fiquei, tipo, que acordo? Tipo, sobre que acordo você está falando? Sua propriedade. Ela ofereceu ajuda para conseguir de 70 a 80 mil dólares pela nossa casa, que está na família há mais de 60 anos. Fiquei surpreso com a proposta. Tipo, não há outra opção. Nós ficaremos em nossa propriedade. Ela disse que você não conseguiria a propriedade, pois era muito maior do que você pensava. E eu fiquei tipo, do que você está falando? Essa senhora veio do nada. Ela apenas me mostrava meus documentos. Fiquei me perguntando como essa senhora conseguiu essa informação. Então, um dia aconteceu de eu estar por aí, eu estava com meu pai, e ela estava tipo, Camila, e eu estava tipo, sim, ela estava tipo, eu era a que estava te enviando mensagens no TikTok, e eu estava tipo, sério. Ela estava tipo, sim, você se lembra que eu estava te contando sobre a propriedade, e eu estava te dizendo que você sabe, e Ela simplesmente esbarrou em você e ela simplesmente aconteceu. de esbarrar em mim, o que eu pensei. Foi que isso não é normal. O que não é normal, e eu disse, realmente ela puxou no telefone dela todos os documentos do que eu enviei meu pedido para os tribunais e ela estava tipo, literalmente me disse por volta de janeiro ou fevereiro que eles vão julgar seu caso, você não vai ganhar seu caso, estou te avisando agora. E eu olhei para ela como louca, tipo, quem é você, senhora? Ela disse, eu só quero que você saiba que eu era uma pessoa real e estou aqui para te dizer. E exatamente o que ela afirmou é exatamente o que aconteceu. Você acha que é possível que esses caras a enviaram lá pra dizer, olha, sabe, nós te daremos 80 mil? Vai embora, assine. Alguns papéis. Sim, sim, você não vai acabar com sim. Sim, definitivamente alguém está definitivamente, como eu disse, quando invadiram minha casa. Eles estavam sentados na frente das portas esperando pra ver quando saímos de casa. Eles ficam lá e monitoram você e observam você e veem quem está entrando e saindo de casa. E quando está livre, sabe, eles invadiram a propriedade. Então tenho certeza de que a mesma coisa com, sabe, eles encontram pessoas para, sabe, nos contatar e dizer, ei, você não vai recuperar a sua propriedade, sabe? É isso que você precisa fazer. Então, nesse sentido, todos eles estão conectados e é isso que basicamente estou dizendo. Todos estão conectados para alguém aparecer do nada e ser como, ei, o que sabemos que não é do nada e dizer, ei,
eu sou fulano e isso não vai funcionar a seu favor. Como você tem tanta certeza nessa aposta, a menos que você saiba algo por dentro que eu não sei. E então, quando comecei a pesquisar os tribunais, percebi que existe talvez um chefe, sabe, juiz, mas é apenas administrativo que administra os tribunais. São apenas pessoas administrativas comuns que administram seus tribunais. Então, se as pessoas administrativas sabem, ei, estas são essas propriedades aqui, vamos garantir que não decida a favor deles, e eu, como administrador, e eu conheço pessoas que podem obter a propriedade. Bem, eu estava pensando comigo mesmo. Bem, se esses caras assumirem o controle da propriedade, eles se tornam proprietários dela e a vendem. Se eles fossem vender a propriedade, como eu não estou realmente entendendo como qualquer dinheiro que eles tenham investido para se colocar em uma posição de estar no título, digamos que eles investiram $1 milhão e vendem a propriedade por qualquer valor acima disso, então esse dinheiro deveria ir para os proprietários originais. O problema é que eu estava pensando, se eu fosse eles e tivesse $1 milhão na propriedade e a vendesse, eu teria certeza de não vendê-la por mais do que eu devia, e se eu fizesse, sabe, se você vendesse por... Sabe, eu só venderia pra alguém que eu conheço, é claro. Então, eu venderia pra algum cara que me deve $1 milhão, eu venderia por, um ponto qualquer e troco. E você acabaria recebendo $30 mil e todo aquele papelada pareceria legítima. E então, é claro, aquela pessoa acaba, que provavelmente está sentada na mesa ali. Sabe o que eu quero dizer? Aquela pessoa coloca a venda e vende por $3,5 milhões. E então, nós dividimos todo esse dinheiro. Certo. Mas eu estava pensando, você já pensou em ir a um repórter ou alguém e explicar isso? Sim, eu tenho vários artigos que, você sabe, eu fiz, você sabe, imprensa de notícias, eu fiz manifestações na frente da minha casa que escreveu todos os detalhes dos nossos jornais locais que existem há anos, escreveu em detalhes artigos sobre o que aconteceu com as propriedades, mas tudo está caindo em ouvidos surdos, não, o que... E sobre um representante lá, quem é o representante do seu distrito? Distrito, todos eles estão cientes disso. Eles estavam na frente da minha porta, se mobilizando, e você sabe, falando sobre o assunto, e vamos voltar a legislar e colocar diferentes leis em vigor, mas qual é o sentido de colocar leis se elas não estão sendo cumpridas? As leis existentes não estão sendo cumpridas de forma alguma. Eles sabem disso, estamos totalmente sendo violados com este roubo de escritura. É como se ninguém estivesse nos ouvindo. Nós vamos chamar, você sabe que Hakeem Jeffries e Letitia James tiveram, você sabe, uma reunião de toda a cidade. Estamos chamando como rei, estamos tendo de surdo, sim, os legisladores, as leis em vigor. Mas ninguém está fazendo nada e pessoas, você sabe como você diz, você me perguntou, bem, você fez todas essas coisas, fizemos todas essas coisas e é por isso que, você sabe, eu realmente queria uma investigação para realmente ver o que está acontecendo por trás disso, porque isso vem acontecendo há anos, eu me pergunto, anos, isso vem acontecendo há anos. Mas as coisas que você sabe que estão acontecendo apenas no seu estado, isso está correto? É a mesma coisa, é só que você sabe. Você sabe, existem outras pessoas envolvidas que estão em outros estados onde isso está acontecendo. Bem, todos, tanto quanto no que diz respeito ao roubo de identidade, está diretamente no nosso estado, mas eu sei que, como com a tutela e a curatela, conheço pessoas em outros estados onde a mesma coisa aconteceu com a tutela e a curatela. Na verdade, é porque eu tenho dois casos diferentes acontecendo. Eu tenho a tutela e a curatela, e também tenho o aspecto do roubo de identidade. Mas se você olhar para a tutela e a curatela, o grupo que eu formei nesse aspecto, a mesma coisa está acontecendo. E isso... Mas isso foi na Geórgia? Então existe uma conexão entre a Geórgia e outro estado? Dois estados diferentes? Estou tentando pensar em como você tira isso desses idiotas no estado, como você tira das mãos deles, porque eles são claramente incompetentes, certo? Eles são ineficazes, eles não parecem ser capazes de fazer nada, mas se você pudesse ir ao Federal Bureau of Investigation... Essa é a única maneira de fazer isso, certo? Porque a investigação do Federal Bureau of Investigation é como você tem que fazer e é onde estou agora. Então você tem que ter dois... estados diferentes? Sim, eu tenho que ir para o Fed. Literalmente é por isso que estamos indo para os federais e fazendo os federais cruzarem linhas de jurisdição para mostrar que isso é o que está acontecendo. Mas porque é a mesma coisa quando eu falo com minha coalizão na Geórgia... Eles estão liquidando
ouça, o mesmo conservador. Ela tinha um jovem, os pais dele, você sabe, a mãe dele, não era a mãe dele morreu sem um testamento, eles se tornaram os administradores do patrimônio dele, sobre o patrimônio da mãe dele. Eu acho que não é obrigatório pra você postar uma fiança. Ele não fez isso, né? Eles não postaram a fiança. A mesma preocupação que eu tinha, ela entrou e se tornou a administradora do estado sem o devido processo legal, sem eles sequer saberem. E então começou a despejá-lo da propriedade de sua mãe. Na ordem de despejo, nos documentos, ela riscou o nome do vice-escrivão do condado e usou sua notária. Então, você não pode ter. Isso é ilegal. Você não pode pegar o vice-escrivão do tribunal, sabe, né? Os documentos do tribunal e riscar e colocar sua notária. E então protocolou no tribunal e começou o processo para despejá-lo. E então ele apresentou todos os documentos e estava na frente do juiz dizendo: Ei, isso é o que essa advogada, a guardiã, é, sabe? Essa advogada, porque para ele, e ela é apenas uma advogada, isso é o que essa advogada fez ilegalmente. E então o juiz é como, ok, pode ser ilegal, mas é um caso criminal. Você está na jurisdição errada, que ele estava na jurisdição certa. Mas eles me disseram que ele estava na jurisdição errada. Você tem que levar isso para o criminal. Então agora ele tem que fazer um caso criminal. Mas você sabe, Mas eles estão fazendo o que querem. É o selvagem. o oeste é o selvagem oeste e o juiz. O juiz está realmente protegendo-os de certa forma. Sabe o que quero dizer? Porque Juízes são todos advogados. eles também são todos advogados. Então eles são bons, certo? Eles são oficiais do tribunal, então eles estão protegendo eles. Eles estão tipo, ok, bem, se você diz que pode provar isso agora, você tem que ir para o tribunal criminal e essa é a jurisdição. Meu cunhado era advogado e ele estava dizendo que havia, você sabe, esses caras iriam para tipo, diferentes, você sabe. Existem organizações de advogados em que membros que processam outros advogados são ostracizados, ficando por conta própria, sem ninguém para falar com eles. Esses advogados estão extremamente ocupados, pois são os únicos que você consegue encontrar quando precisa processar outro advogado. Não pode processar outro advogado. Como eles simplesmente não querem fazer isso? Eles querem. Qualquer coisa a ver com isso? Você está completamente certo. E eu não. Eu não sei necessariamente com certeza se é por isso que eles estão cuidando um do outro, o que provavelmente Acredito que processar outro advogado pode complicar as coisas. Ele pode lutar contra você e arrastar o processo, gerando muita papelada, justamente por também ser um advogado. Ele sabe. Vai. Certo, ele vai arrastar isso, ele vai lutar com unhas e dentes porque estou tentando processá-lo. O que eu estava pensando era que há um detetive particular na Flórida. O problema é que ele está na Flórida, certo? Na Flórida, o nome dele é Tom Simon. E ele é dono de Tom Simon Investigativo. Eu não sei o que é isso. Investigações, eu acho que é Tom Simon Investiga. Investiga. Ok, esse é o nome dele no Instagram. Ah, é. Ele é um detetive particular, um ex-agente do Federal Bureau of Investigation. Ele fez, acho, 26 anos no Federal Bureau of Investigation e se aposentou e abriu essa coisa. E o que ele faz é quando as pessoas não estão chegando a lugar nenhum, o que ele faz é olhar para um caso. As pessoas vão até ele e ele analisa o caso. E quero dizer, obviamente ele cobra. Ele analisará o caso e então falará com você por telefone gratuitamente. Quando ele falar com você ao telefone e você contar toda a história, ele provavelmente dirá algo como: desculpe, mas isso não é federal. Não há nada que possamos fazer. Ele faz investigações regulares, mas não tem tempo para lidar com esse tipo de caso. Sim. Mas uma das coisas que ele fará é se ele acha que algo poderia ser levado ao Federal Bureau of Investigation. Ele analisará todo o caso, ele montará o caso, então caras não tenham que fazer todo esse trabalho. Então ele vai até eles e diz: aqui está. Acontecendo certo. Aqui você sabe. E ele pode onde ele pode ir. Ok. É como eles chamam de FBI 302, onde é como um resumo do caso. Sim, página por página. Então você Pode olhar cronologicamente. Neste dia isso aconteceu. Boom, isso. E é isso. E ele te diz quais leis estão sendo quebradas, o que eles fizeram e quem investiu, quem era. Envolvido em todo o negócio. É isso que eles Querem saber, sim, e dessa forma é como se eles pudessem olhar, quase como olhar para um livro de imagens. Exatamente. Ok. Johnny correu morro acima? Sim. Jill estava no topo. O morro. Johnny correu. Descendo o morro, apresentou o pai da Jill.
Sabe o que eu estou dizendo? Tipo, ele pode sim, e ele vai explicar tudo. E então ele vai pegar e ir para o FB local. Ele vai marcar uma consulta e ir para o Federal Bureau of Investigation. Escritório e Olha, 26 anos, mano. É o que é necessário. deitar Tudo para... eles para que eles estejam Ok, você está certo. Este é um caso em que está certo, em vez de você ligar. divagando por certo quando estão saindo, dizendo que são como o que você está falando, porque você parece Como uvas aceras. chato. Ela está chateada porque algo deu errado. Eles não sabem exatamente o que está acontecendo. Escute, e mesmo com a jurisprudência, porque eu tenho um pouco de entendimento. E mesmo com a jurisprudência, eles também me dirão isso quando eu apresentar. Escute, eu fui ao promotor e tive um dia dos namorados, tive uma reunião com um dos representantes do escritório do procurador-geral e ela disse, bem, você está apenas chateado com o resultado. Eu disse, não estou chateada com o resultado, esta é a lei. Você é um advogado, você sabe sobre jurisdição. Eles não podem vender uma propriedade da Geórgia em Nova York. Que você sabe. Se você olhar para o título da propriedade, existem cerca de 5 diferentes notários de todos os lugares bem... É como se fosse um juiz executando uma hipoteca em Nova York sobre uma propriedade na Flórida. Como se a sua jurisdição parasse exatamente naquela linha. Você não tem o direito a nada se você disser, ei, estou executando uma hipoteca nesta propriedade na Flórida. Mesmo que você diga, olhe, o credor está em Nova York e o credor emprestou dinheiro para isso na Flórida e essas pessoas não pagaram e eles então, e esse credor precisa ir para a Flórida e começar o processo de execução hipotecária naquele condado, no condado, e iniciar o processo. E então um juiz naquele condado na Flórida precisa aprovar cada etapa do caminho. Então, Ele determina que a hipoteca será executada. Você não pode. fazer isso a partir de... Nova York, escute. E eles sabem disso. Certo? E eles sabem disso. Mas é quase como, bem, você sabe disso? E é como é um constante vai e vem. É claro como o dia é claro, uma vez que toda essa fumaça se vai, e é claro como o dia, e adivinha o que eu não tive resposta do procurador-geral ao dar-lhes os fatos e as informações que você não sabe nada. Então, o que você vai me dizer? Estou ocupada, estive trabalhando, não tive a chance de trabalhar nisso. Estamos trabalhando nisso, não. Eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Então, é por isso que eu disse que uma investigação mostrará tudo isso para que você não possa mais dar o fumo e os espelhos. Isso é o... Imagine o terror desses caras diante dos fatos. A Federal Bureau of Investigation apareceu e bateu na porta e disse, ei, é isso que é necessário? Você precisa falar com o senhor fulano. Ele aparentemente abriu essas 3 corporações. Sim, tem um grupo de vocês trabalhando em conjunto para encerrar propriedades. Que você... Na verdade, você não possui ou está tentando comprar um interesse para então encerrar. Sim, eu tenho algumas perguntas para esclarecer. Eu sei que você cobriu isso, mas gostaria de esclarecer porque se eu estou um pouco confuso, alguns espectadores podem estar também. A propriedade da Geórgia e a propriedade de Nova York estão de alguma forma ligadas ou são 2 coisas separadas? A única ligação entre eles é pela propriedade do imóvel, apesar de estarem em estados diferentes. Meu pai tinha uma propriedade em Nova York e outra na Geórgia, sendo 2 propriedades distintas. Você está apenas afirmando que essa pessoa é meu pai, mas isso não é tudo, nem configura uma ligação. Acontece de possuir 2 propriedades. É isso é irrelevante, isso é sim. Então, o tipo de enredo com a esposa e o roubo em Nova York são 2 coisas separadas bem. Eu fiz isso, você acha que ela ajudou a liderar? Para isso, não, ela não ajudou a liderar isso. É verdade, são 2 casos separados. É apenas a série de eventos que levou a isso. Ok, são definitivamente 2 casos separados. Então, com o roubo de escritura em Nova York, pelo que entendi, é a casa onde sua família viveu por séculos, não é? Sim, Então, sem hipoteca, em algum momento a propriedade foi dispersa para muitos e muitos membros da família. eles supostamente... supostamente esses membros da família disseram que eram herdeiros das propriedades. E... Então é quando eles estão... Não, eles não estão no título. Certo, sim. Mas eles estão apenas dizendo que a propriedade esteve em... A família deles é passada de geração em geração. Os irmãos Amalô, esse é o nome deles? Embalo, sim. Todos os irmãos se aproximam dessas pessoas que dizem que esta é a nossa propriedade, mas eles não estão no papelada e eles dão A eles. qualquer coisa, 500 mil, 1 milhão para o A parte deles do... imóvel e então eles simplesmente assumem o controle de todo o imóvel inteiro. Então, o que eles fizeram, eles tentam... Para eles entrarem e despejarem todos.
Bem, o que aconteceu foi que os irmãos Embalo tinham o contrato com aquele parente e então com ele, eu acho que os irmãos Embalo, eles não queriam lidar com isso. Então, eles disseram que deram para seus amigos, eles deram para um de seus amigos, que seria o grupo 227, e deixaram eles lidarem com isso porque eles me abordaram sobre isso. Eu não sabia quem eles eram na época, mas eles me abordaram sobre isso, sobre a propriedade. E basicamente era como: "Oh, você sabe que estamos trabalhando com o estado da Geórgia para conseguir a propriedade." E eu estou tipo: "O que você está falando?" E nesse ponto eu disse: "Bem, eu estou planejando levar todos na Geórgia para o Tribunal Federal." E uma vez que ele soube que eu mencionei o Tribunal Federal, ele recuou disso. Você sabe. Mais tarde ele deveria ter recuado do negócio e dado para o seu amigo. Então foi isso que eles fizeram. Todas essas pessoas estão trabalhando juntas, até mesmo os tribunais na Geórgia, todos estão trabalhando juntos, porque ele me disse em muitos dos meus vídeos que eu estava trabalhando com a Geórgia para vender a propriedade. Então, Mesmo que quem esteja no título, eu acho que quem faz isso. Sim, eu sou isso. Eu sou tão Kenstein. O título é. eu ou meu pai talvez esteja em Charrington. Então, como eles pensam que têm a capacidade legal de executar a hipoteca se não estão no título? Eles Registram ônus sobre a propriedade. Não um ônus. O que você quer dizer com quem? Quem pensou que eles tinham isso? Tipo, como eles estão indo. Através do processo de apreensão da propriedade. Então, Porque ele tem um curador. Então, o curador está agindo em nome do meu pai. Ok, então ela é como. o curador iniciou o processo de execução hipotecária. Não. Execução hipotecária, desculpe, apenas para vender a propriedade. Bem, não. Antes da tutela conservadora, os parentes iniciais iniciaram um processo dizendo: "Ei, nós temos parte da propriedade e queremos vender a propriedade." Quais documentos eles tinham? Não foi apresentado nada. A única coisa que eles fizeram foi ter um advogado para preparar a documentação e disseram que tem direitos legais sobre a propriedade. Mas Eles não estão no título. não no título, nada. Não há ônus sobre a propriedade. Em nome deles, não havia ônus, propriedade ou nada. Apenas apresentaram isso em tribunal. Então estamos esperando e pensando que vamos ao tribunal para mostrar que isso não é. Eles não têm propriedade do imóvel. Durante esse tempo, 2 dos demandantes morreram. Eram 4 no total. 2 morreram. Quando morreram, o juiz disse que alguém do estado deveria representá-los. Estamos aguardando esse processo. Durante esse processo, estávamos na Geórgia lutando contra o conservador em uma tutela para meu pai. E então eles assumiram. Então, uma vez que eles assumiram, pensamos que continuariam lutando contra isso legalmente. A legalidade que estava acontecendo no estado de Nova York, eles nunca fizeram. Ninguém disse que nenhum documento foi apresentado em tribunal. Ninguém apareceu. Nada foi feito. Então isso se tornou alarmante, porque é como se, bem, você soubesse que se você é o tutor dele e está representando o Sr. Charrington, então você o representaria em tribunal. Nada foi feito. E então, naquela época, vimos que os embalos entraram enquanto ainda estávamos no tribunal e fizeram um contrato com esse parente que alegava ser o dono da propriedade. Então, eu estou ligando dizendo: espere um minuto, estamos em um caso judicial e eles estão vendendo partes da propriedade enquanto estamos no caso judicial. O departamento do xerife estava tipo: "Oh, você ainda está em uma propriedade." Quero dizer, você está no tribunal quando você vai ao tribunal. Você apenas deixa os tribunais saberem o que está acontecendo. Então estamos tipo: "Oh, meu Deus, tudo bem." Então estamos esperando para ir ao tribunal. Nunca vamos ao tribunal ou nunca nada, de repente nunca. Notificam você para ir ao tribunal? Nunca fomos porque ninguém apareceu, enviou documentos ou fez nada. E então, enquanto estamos esperando, tipo, ok, sabemos as datas, ninguém aparece no tribunal, janeiro, acho que era tipo 13 de janeiro de 2023. Essas pessoas supostas entraram na casa e disseram que eram os proprietários. Então, o que aconteceu durante os procedimentos judiciais? O juiz, eu pensei que você disse que o juiz tinha assinado dizendo que essas pessoas na casa. Isso foi depois. Ok, então quando a primeira ação judicial inicial que eles começaram, estávamos esperando, sabe, para enviar documentos, para mostrar que essas pessoas que afirmam que esses parentes que disseram que são proprietários não são proprietários, esse primeiro caso nunca foi a um juiz. Essas pessoas entraram e disseram que somos os novos proprietários desta propriedade. Agora, Diz isso e. não havia prova. Escute, eu enviei. Não havia administrador sobre o estado. Eu mostrei tudo a eles. O que o título diz? O título diz que eles são os proprietários da casa?
Não, não mostra nada, não mostra. Aparece, na verdade, o que realmente aconteceu foi que este parente alegou que ele é um antigo proprietário. O pai dele tentou fazer uma escritura rápida para reivindicar essa propriedade, mas a escritura foi feita de forma errada legalmente. Eles se apresentam e dizem: Ei, eu sou o verdadeiro proprietário. Então estávamos esperando para mostrar todas essas discrepâncias em tribunal, mas eles nunca foi apresentado diante de um juiz, nunca fomos diante de um juiz para dizer: Ei, eles não são os proprietários, estes são os proprietários, este é o processo. Nunca aconteceu. O que aconteceu foi que eles descartaram o caso. O demandante e o réu, este parente que disse que ele é o proprietário. Meu pai é conservador. O caso foi descartado. Esses novos especuladores entraram e disseram que, ei, agora somos os proprietários do imóvel. Vieram, colocaram um bilhete na porta, entraram, saquearam a casa e se proclamaram os novos proprietários. E então, nesse ponto, fui ao tribunal, fiz uma ordem de restrição temporária, perguntei ao juiz: ei, pare com isso. Eu não sei o que é isso que acabou de acontecer. Estivemos no tribunal por 4 anos, estávamos esperando para ir à sua frente, ninguém nunca apareceu. Agora essas pessoas estão dizendo que são os proprietários, como isso é possível? Essas pessoas não têm direitos legais. Fomos diante do juiz mais uma vez, eles se apresentam, eles vêm diante do juiz. O juiz diz: ei, são esses documentos, eles são os verdadeiros proprietários. Eles compraram a propriedade por $1.400.000. Eu digo: não, eles não fizeram isso, nós não conhecemos essas pessoas. Essas pessoas são, quero dizer, são nossos parentes, mas eles não têm posição legal. Eles não constam no título, portanto, não podem assiná-lo. Meu pai é tão... Então, o quê? Onde foi esse fechamento? Exatamente, eu não tenho ideia. Ninguém sabe nada, tipo, eu não sei onde estava o fechamento, existe um... Nova escritura? Em público? Certo, há uma nova escritura nos registros públicos e quando você olha para as novas escrituras, é como se houvesse talvez 10 pessoas na escritura e parece que um monte de herdeiros assinaram e mergulharam em diferentes estados. Então você tem um tabelião em Jersey, você tem um tabelião em Maryland, você tem um tabelião na Virgínia, você tem um tabelião na Geórgia, todos no título. O que você também não pode fazer? A menos que eles estivessem todos no título original, como se seu pai tivesse transferido a propriedade para 6 pessoas, e então essas 6 vendessem e autenticassem seu nome, mas não é o que aconteceu, você diz. Não, ok, então Seu pai passou para eles apenas registrarem uma nova escritura. Eles colocaram seus nomes e registraram um novo, certo? Passou do meu pai para esse parente que alegou ser o herdeiro, pois seu pai era o dono. Então, passou para o nome dele e do meu pai, listando todos os herdeiros dessa pessoa falecida, incluindo o lado da família do meu pai. E então, Esses novos... pessoas se mudaram. Vocês são... Não, ainda estamos na propriedade. Sim, ainda estamos realmente na propriedade. Eu acho... Ó. O problema é... Desculpe, o problema são os conservadores. Assinou pelo seu pai, mas ele está na Geórgia. E ele assinou uma escritura para uma propriedade... em Nova York, que claramente é jurisdição e é claramente ilegal. Mas quando você menciona isso porque é um advogado, é quase como se fosse ignorado. Ele é o curador. Explique, o que era isso? Curador. Como se ele estivesse se representando, Estado para a Flórida. vamos dizer... Você mora no estado da Flórida e você se torna incapaz de cuidar. Sim, então ele está tomando as decisões por mim. Então o juiz... Diz que vou colocar Matt Cox e ele é um conservador. Ou, digamos que vou colocar Jack no comando, ele é um advogado e faz isso para viver na Geórgia. Bem, sua única jurisdição é na Geórgia para você, então ele só pode lidar com as coisas que estão na Geórgia e se no... O que ela está dizendo é que durante o curso de todo esse processo, alguns parentes disseram: ei, nós possuímos uma parte desta propriedade em Nova York para Colby, certo? E eles foram ao conservador na Geórgia e disseram que queremos vender esta propriedade. Nesse ponto, ele deveria ter dito: sim, eu não posso assinar essa propriedade, como não está na minha jurisdição, não está na Flórida, ou, desculpe, não está na Geórgia. Não está na Geórgia, então não posso fazer nada a respeito. Estive dizendo Geórgia o tempo todo. Você tem ido e voltado, mas eu entendo. Mas esse curador, ele estava lidando com a propriedade na Geórgia, certo? Apenas na Geórgia. E então essas pessoas de Nova York entraram em contato com ele, ou seja, lá onde foi o negócio e... ele apenas assinou
E então ele Assinou pra... vendeu o imóvel em Nova York. Certo. E o que ele diz? Tipo, O conservador basicamente está monitorando duas propriedades, pois ele possui duas propriedades, mas uma seria em Nova York e a outra seria em junho. Não, o que ele está dizendo, por quê? Por que ele assinou isso? Não saberíamos, é confidencial. Não tenho que falar nada com você, trabalho para o meu cliente. Não preciso te contar o que eles não contam. Essa é a abordagem deles para se safar do que estão fazendo. É um aspecto de confidencialidade. e com um membro da família que vendeu a casa em Nova York. Desapareceu, ninguém sabe onde ele está. Ninguém sequer... Ela tentou escrever e entrar em contato com todas as pessoas cujos nomes estavam lá, mas não conseguiu. Eu achei isso suspeito, pois poderiam ser pessoas fantasmas. Eu literalmente não sei. Tipo, os 4 parentes que inicialmente começaram o caso, eu os conheço, mas todos esses diferentes herdeiros e membros da família que são filhos deles, nós não os conhecemos. Quando ela entrou em contato, o promotor disse que tentou contatar essas pessoas, mas não conseguiu. Eu pensei, você não acha alarmante não conseguir contatar todas elas? Que estão nomeados no título da propriedade. Ninguém. E então, quando eu olhei, voltei e olhei para o conservador, as informações conservadoras dizem Geórgia, mas a propriedade está em Nova York. Como você consegue fazer isso? E todos eles sabem disso. E quando eles vieram tentar tirar vocês da casa, vocês simplesmente disseram que não iriam sair. Não, porque você sabe, você conhece seus direitos, você tem uma ideia da lei, você conhece seus direitos, você gosta, não funciona assim. Sim. Mas eu quero dizer, nessa série de eventos, tantas coisas poderiam ter acontecido. Sabe o que eu quero dizer? Alguém poderia ter se machucado, literalmente, porque eles entraram lá e disseram que eram os verdadeiros proprietários. Todo mundo estava gritando, sabe, fazendo escândalo. E nós estávamos, tipo... E eu estava basicamente calma, tipo, não, eu não sei quem são essas pessoas. E quando você pesquisou, quando eles foram ao Azurek e olharam os registros do condado, mostrou que eles eram os verdadeiros proprietários. Nós não tínhamos ideia, mesmo que eu tivesse alarme, mas eles fizeram isso bem rápido. Sim, então como tem sido a batalha desde que eles chegaram, tipo, que é o que é, sim, Eles estão no processo. despejando. Sim, você... Eles não param. O processo deles continua. Eles terão seus advogados no tribunal. Eles vão pedir para você ser despejado. E eles não param nada porque sabem que os tribunais estão protegendo-os. Eles sabem que os tribunais estão protegendo-os porque eles me têm em um tribunal de despejo agora. E quando passei pelo processo e tudo o que eu tinha um juiz, tinha uma parte, tinha tudo. E eles adiaram. E quando adiaram, é uma sala de tribunal completamente diferente. E é uma parte completamente diferente. Você não adia e muda tudo. Então é alguém que eles conhecem no tribunal que vai administrar e ajudá-los ao longo deste processo bem... O que eles estão tentando fazer? Entrar em frente a um diferente fazendo isso. O que eles estão tentando? Eles encontrarão outro trabalho e chegarão a um juiz diferente que lhes concederá alívio. Agora você está no meio de um tribunal de despejo. Estamos no meio de um tribunal de despejo e eu estou passando pelo processo, observando as mudanças bem na minha frente. Investidores ou pessoas que estão adquirindo essas propriedades buscam indivíduos com propriedade parcial ou casos em que um parente tenha falecido, tentando comprar uma parte do imóvel. Propriedades. Então assumir tudo. Assumir tudo, né? Assumir tudo. Dizer que você sabe, ei, somos os novos proprietários, ouça. Ouça no meu quarteirão, sou eu e meu vizinho. Meu vizinho mora a cerca de 6 casas de mim. O parente dela mora na Austrália. Você sabia que esses especuladores disseram que... Os especuladores disseram que eles deram, você sabe, ao tio, você sabe, uma certa quantia de dinheiro pela parte dele na propriedade da Austrália. Ela não ouve falar do tio há mais de 20 anos. Sim, eu ia dizer que o cara que mencionei em Nova York estava colocando ônus nas propriedades das pessoas. Executando a hipoteca, eu ia dizer. A questão é que eles são tão descarados sobre isso. Como você sabe, uma das maneiras... Por exemplo, vamos dizer que você entra em um banco e tenta passar cheques fraudulentos. Como uma das maneiras de descobrir se eles estão questionando, então eles dirão algo como, bem, eu não tenho certeza, deixe-me olhar, vou para os fundos. Deixe-me, estamos pensando em chamar a polícia. Se essa pessoa diz, deixa pra lá e sai, você entende o que eu estou dizendo. Mas se eles não, quero dizer, se eles dizem bem, sim, nós não precisamos fazer tudo isso aqui, me devolva meu cheque, e eles saem, eles sabem que isso
os ajuda a saber, ok, isso foi definitivamente uma fraude, mas se eles ficam lá e dizem, chame a polícia, não há nada de errado com este cheque, eu não sei o que você está pensando. Ligue, faça o necessário, e muitas vezes eles concordarão. Bem, vamos adiantar e descontar o cheque, porque se essa pessoa estivesse fazendo algo ilegal, ela não ficaria aqui. Então ser descarado às vezes funciona a seu favor. E é isso que eu acho. Parte de ser descarado é que eles têm um advogado em Nova York há muito tempo que faz isso regularmente. Ele continua preenchendo a papelada, mesmo quando você grita que não está certo, que não houve permissão, notificação ou assinatura do seu pai. Eles simplesmente ignoram e dizem que nada disso importa. Vamos ir. Os tribunais e outras autoridades presumem que tudo deve estar correto, já que eles continuam comparecendo. Certo, ela está apenas chateada com a decisão, e é assim que eles olham para você, eles estão apenas chateados com a decisão que foi tomada, eles nem mesmo olham para a atividade fraudulenta que ocorreu, porque eles sabem que naquela jurisdição não há como um curador ter assinado em uma jurisdição diferente, eles sabem disso. Antes de tudo, eles não assinaram nada, correto? Ah, sim, eles disseram 1.400.000. Então, se você fala sobre 1.400.000 e sobre 10 pessoas, quanto meu pai recebeu quando ele estava fazendo manutenção e cuidando da propriedade, fazendo tudo esse tempo todo, então que quantia ele recebeu e é contra a lei, mesmo como curador, vender uma propriedade por um valor muito abaixo do seu valor real, você não pode vender. Que tribunal ou que juiz vai conceder a você o alívio de vender uma propriedade pelo que ela vale? Sim, isso é incrível. Meu vizinho vendeu sua casa por 4,2 milhões de dólares em apenas 2 semanas. Sim, eu quero dizer. Em 2 semanas, meu vizinho e ele fez muitas reformas nela, mas ainda assim, meu vizinho, o mesmo que aquele design, mesmo que você desconte 1 milhão, Nós sabemos qual é a parte que ele afirma ter direito. Tipo, é 50-25? meu pai, que é proprietário total do imóvel, né, foi considerado como 50 neste processo, supostamente. Ele é o verdadeiro proprietário. Eles não possuem nada, porque a maneira como o título estava era com sobrevivência. Então, meu pai sobreviveu aos seus parentes. Então, é do meu pai. Ele possui a propriedade inteira. Ok. Legalmente, ele é dono de toda a propriedade, mas essas pessoas estão contestando. Esses caras não pagariam 1.400.000 se não estivesse funcionando com outras propriedades, correto? Exatamente. E Você já conheceu ou encontrou alguém que passou por todo o processo e foi expulso? fora, sim, no nosso grupo, eu tenho muitas pessoas que perderam suas propriedades, muitas pessoas estão sem casa, vivem com outros parentes. Talvez muitas pessoas tenham 3 ou 4 brownstones, né? Então talvez eles estejam em um, mas no seu é o mesmo processo que está acontecendo. Então eles podem ter perdido 2 e ainda podem estar em um. Esses especuladores entram, muitos deles tinham inquilinos, né? Nós não tínhamos inquilinos, então isso meio que nos salvou. Nós não tínhamos inquilinos porque os inquilinos estão deixando eles entrarem, dando a eles acesso à propriedade. Alguns deles tinham inquilinos e informaram que perderam suas propriedades em execução hipotecária para os novos proprietários, solicitando que os pagamentos fossem feitos a eles. Então agora, essa pessoa que possui isso é realmente o verdadeiro proprietário. Sua renda se foi porque agora esses especuladores estão entrando e tirando o dinheiro deles. Então, e depois como eles vão lutar isso em uma batalha judicial legítima se eles não têm a renda para lutar? E é por isso que eu digo que uma investigação é realmente o que é necessário para mostrar. Quanto tempo atrás foi essa coisa no bairro? Isso foi tudo em 2023. É muito recente, nem mesmo um ano. É como um ano até a data atual, porque eles entraram na minha propriedade no início de janeiro e eles entraram no início de janeiro. E então eu acho que minha primeira data de tribunal, quando eu comecei, foi em março. Eu fiz um rápido throw. Foi em março e então o juiz dispensou e então eu voltei novamente, sim. Então, tudo aconteceu em 2023, foi tudo em 2023. Então, Certo, 2023, sim, 2020, sim, foi em 2023 rolando. navegando pelo site. Então, na verdade, o artigo foi postado em 2024. Então, no ano passado, no verão, Sim, com vocês sentados do lado de fora da casa onde ficam, sim, essa é a casa. com As notícias com 12. notícias, sim. Sim, foi o comício que organizamos. Sim, foi sim. E como as notícias saíram e tudo, as notícias não estavam fora, que ela apenas tirou as fotos disso. Sim, ela não estava no
cena, mas... Você vê o Senado como nosso senador estava lá? Somos nós, né? Essa é a nossa cidade, homens. E na época pensávamos que eram os irmãos em vala. Sim, mas Você sabe ou simplesmente não sabe quem é? Não, é outro grupo chamado 227. Na época pensávamos que se olhássemos a escritura de uma vez, o nome deles estaria em nossa propriedade. Então você acha que eles venderam? Eles venderam, eles desistiram. Eles estavam tipo, nós vamos desistir deste negócio e então nós o entregamos aos nossos meninos. Ok. Foi isso que aconteceu porque eu comecei a apostar. Esse é o meu vizinho, certo? Sim, lá. Mas eu comecei a apostar e atacar os irmãos Bala e eles me pegaram. Eles disseram, escute, não fomos nós, não era... Nós, mas. Todos eles agem da mesma forma e se você olhar, eles mudaram todo o site deles, mas ainda estão fazendo isso. Eu preciso ir atrás deles também, pois tinham nossa propriedade no contrato. Por 2 anos. Por cerca de 2 anos. Sim, então essa foi a primeira manifestação e eu tinha o senador lá. Qual senador? Bridgeport, nosso senador atual, ele estava na manifestação. Então, eu tive contato com todos os funcionários eleitos, porque eu sei que você mencionou isso uma vez, como se eu tivesse, sabe, entrado em contato com eles e eu entrei em contato com todos. E é por isso que, basicamente... Inútil. Sim. Basicamente. Quero dizer, você sabe, eles só podem, eu acho, fazer o que disseram que podem fazer, que é ficar na frente da casa e gritar. Mas está fora de suas mãos. Mais uma vez, tudo volta para a jurisdição. Está fora da jurisdição deles, apenas fazemos as leis. Então você vai até eles e diz que isso precisa ser transformado em lei. Isso precisa ser transformado em lei, mas se eles não estão seguindo a lei, e na última reunião que tive com eles, cerca de 3 semanas atrás, foi como ouvir. Eu sei. Ei, agradeço a vocês pelo que estão fazendo em Albany. Não estou dizendo não pra isso, mas eles não estão fazendo nada. As leis que vocês têm em vigor, eles não estão fazendo nada, eles não estão seguindo. É por isso que eu digo, quando você faz uma investigação e pode mostrar que várias coisas não foram feitas, então podemos abordar o problema, sabe? Até que seja uma investigação pra realmente descobrir o que está acontecendo e realmente o que aconteceu, eles vão camuflar e dizer, estávamos com falta de pessoal. Eles vão dar todas as desculpas possíveis, mas uma investigação revelará a verdade. É como a prática de redlining. Uma vez que eles realmente olharam para o redlining, eu fui chamado pelo que era. E é isso que precisamos. É necessário realizar investigações internas em todas essas agências para revelar o que de fato está ocorrendo. E então podemos responsabilizá-los porque há a prova para mostrar o que foi feito, o que você fez, o que você não fez. Mas se eles são oficiais do curso, eles vão trabalhar juntos, é quase como o departamento de polícia, você sabe o que eu quero dizer? Você conhece essa pessoa, você sabe, escreva este documento, e isso é o que eles disseram que aconteceu, e isso é o que mantém, sabe? É realmente o que mantém até uma investigação interna. Aí você pode ver muitas discrepâncias no que foi escrito e no que era factual. E é isso que nós meio que precisamos, é a única maneira que eu sinto que vai funcionar. É uma verdadeira investigação. Então, como você está se sentindo pessoalmente por essa propriedade? Você acha que vai ganhar? Eu definitivamente sinto que vou ganhar, mesmo que precise ir a um tribunal superior para isso, porque os tribunais inferiores estão como se estivessem trabalhando juntos. Pode ser que não precise ir ao público dizer ao tribunal ou ao Federal Bureau of Investigation. Para essas pessoas que são expulsas de suas propriedades, porque elas foram expulsas, o que elas não fizeram para... Eles não sabiam, eles não conheciam o processo, sabe? Eles não tinham um grupo de pessoas talvez apoiando, sabe? Falando sobre isso, contando uma história. Eu acho que é isso, eu acho que, sabe, foi realmente o que aconteceu. Algumas pessoas têm documentações e mostram o que aconteceu com elas, mas para quem elas apresentaram isso para mostrar que isso realmente está acontecendo. E era como um caso isolado de uma pessoa dizendo isso versus agora é um grupo de pessoas que dizem que a mesma coisa aconteceu com 20 de nós, 30 de nós, 50 de nós, 70 de nós. Em todas as minhas redes sociais, todos sempre disseram que isso aconteceu com minha avó, isso aconteceu com minha tia, né, aquela criança, todos contam a mesma história. Então, acho que agora, com a gente se unindo e apresentando isso, podemos investigar e realmente mostrar qual é o caso delas. E realmente mostrar o que aconteceu, e
sabe? Eu acho que é isso que realmente é necessário mostrar, Existe alguma maneira de alguém prevenir isso? Como se eles herdassem, vamos dizer, eles herdaram uma casa com a família? Essa é difícil. Eu ia dizer que essa é uma... Difícil porque, por parte do processo, ela sabia o que estava acontecendo. Estou dizendo que o problema é quando os sistemas judiciais não seguem as regras. Então, Não há muito que você possa fazer, mesmo dizendo não repetidamente. Eles afirmam que está tudo bem, registram isso e todos mantêm essa decisão, independentemente do que você diga. certo? Você apenas parece que está ressentido. Como Você apenas não obteve o resultado que... queria Então você está chateado, não é que eu queria não. Você não tem o direito legal de fazer o que fez, mas eles vão continuar fazendo de qualquer maneira e você fica sem saber o que fazer. o que você sabe, Não que você seja... é exatamente isso que está acontecendo. É como se algum xerife da Geórgia recebesse uma reclamação na Geórgia, viesse até aqui e me prendesse por uma reclamação na Geórgia. É como o que você está fazendo. Sim, quem é você? Sim, você não pode entrar aqui e simplesmente me prender porque alguém na Geórgia disse que eu fiz algo Tipo, o que você é? falando você tem que... Há um processo pra... Passar por... E eles estão fazendo isso. E estão documentando, sabe? Eles estão literalmente, quero dizer, ver isso na realidade é quase inacreditável. Eles estão literalmente colocando no papel e dizendo essas coisas que não são verdadeiras. E isso não é verdade. Eu me pergunto se isso se enquadra na Constituição ou emenda constitucional. Porque sim, agora só porque eu mencionei o aspecto criminal disso é que você não pode dizer: ei, você cometeu um crime na Geórgia e então a Flórida te acusa por esse crime e então te pega, mesmo que seja federal, e decide que vão te colocar em um tribunal na Flórida. Mesmo que não fosse como Mesmo que não fosse, digamos, um problema estadual, digamos que fosse federal. Então eu não sei se temos jurisdição em todos os lugares. Você está certo, você tem, e você enganou o Matt, você fez um golpe na Geórgia. Ok, eu fiz um golpe na Geórgia, ótimo. Vamos te acusar na Flórida por esse golpe, espera aí. Existe uma conexão entre aqui e a Flórida? Não, mas sabemos que você fez isso e vamos te acusar aqui na Flórida pelo crime que você cometeu na Geórgia e vamos te prender e te levar para a Flórida e te colocar em julgamento em um tribunal federal na Flórida. Agora, eu entendo que é federal, mas o fato é que a Constituição diz que eu tenho que ser acusado na jurisdição onde cometi o crime e tenho que ser julgado na jurisdição. E o motivo para isso é o seguinte, e é por isso que você tem diferentes jurisdições. Cada jurisdição tem uma sensação diferente, eles têm uma sensação diferente para isso. Eu gosto. Então, por exemplo, você pode na Geórgia dizer: ei, escute, você está fazendo droga e temos um problema real com essa droga aqui e odiamos isso. E nós pegamos pesado com caras que fazem isso aqui, então damos a esses caras 30 anos. Então queremos que você tenha estado aqui, você estava vendendo aqui, nós te indiciamos aqui, nós te julgamos aqui, você está em apuros. Bem, aqui está o que acontece. Ok, bem, se eu posso me mudar para outra jurisdição como se você fosse esse traficante de drogas, você gostaria de ser julgado na Geórgia, onde eles estão dando 30 anos para esses caras? Ou você gostaria, Diria, por que não nos mudamos? para o Distrito Central da Flórida, onde eles estão dando 5 anos para as pessoas? Sim, então o máximo... Então você se muda. Mas o problema é que, normalmente, o governo diz: sabe de uma coisa? Ele está vendendo a droga. Então o oposto é o verdade, eles te movem para o mais alto. certo. Eles te movem para a jurisdição onde eles... Sabem? Você está vendendo aqui, você só vai pegar 5 anos. Mas se conseguirmos mover esse cara para a Geórgia, eles vão dar... A eles 30. Você entende o que eu estou dizendo? É por isso que é a mesma coisa. Seria como a pena de morte. Nós não temos a pena de morte. Digamos que você tenha a pena de morte na Flórida, mas você não tem em Nova York. Então eu quero ser transferido, eu quero ser julgado. Em Nova York, Porque se eu estou... considerada culpada. eu posso pegar a prisão perpétua por... 20 anos. Mas eu não vou pegar a pena de morte. Certo. É exatamente isso e é exatamente o que está acontecendo. Enfim, isso aconteceu. Se isso ocorreu em Nova York, precisamos ficar em Nova York. Não se pode mudar de jurisdição. É necessário permanecer e indiciar alguém, ou você tem que julgar alguém, ou você tem que ir ao tribunal naquele estado. E os advogados precisam estar nisso. É por isso que os advogados não podem ir a lugar nenhum. Advogados não podem ir... Por exemplo, quando eu processei de Devaroli, certo? Eu contratei um advogado para isso. Eu o processei na Flórida. Ok?
Contratei um advogado na Pensilvânia. Espero que tenha sido na Pensilvânia. Acho que foi na Pensilvânia só. Então, na Pensilvânia, ele foi o único que aceitou meu caso, certo? Ele pode me representar na Flórida? Não, ele não tem licença na Ordem dos Advogados da Flórida. Então, ele teve que apresentar documentação à Ordem dos Advogados por um tempo limitado para dizer: por favor, me deixem tentar este caso na Flórida sem fazer o exame da Ordem na Flórida. Ele precisou conseguir uma dispensa, e a outra parte teve que concordar, mas isso nem é verdade. Não creio que eles tiveram que concordar, mas a Ordem dos Advogados do Brasil teve que permitir, para este caso específico, que você tentasse o caso aqui. E o tribunal também aprovou. O tribunal também teve que dizer sim, está tudo bem. As leis são muito parecidas, ou acreditamos que ele irá descobrir. E isso ainda era federal. A propósito, 2 jurisdições federais diferentes, então ainda são federais. Mas eles estão monitorando e meio que conversando entre si. Em ordem. É federal? Mas o caso federal foi registrado na Flórida. Ele é um estado... Bem, ele também fez federal. Mas ele ainda é apenas jurisdicional. Você ainda tem que conseguir permissão. Então ele teve que obter permissão do bar e do Tribunal Federal para me representar na Flórida, sabe? Eles poderiam ter dito não. Quero dizer, e o motivo de fazer isso é porque, as leis são sutilmente diferentes, mas os procedimentos também são sutilmente diferentes. E também são, por exemplo, em Oklahoma, eles podem dar grandes, sabe? Eles podem dar grandes vitórias, como, seja lá como devemos chamar isso. Supondo que alguém ganhe, eles podem receber 20 milhões de dólares. Na Flórida, eles podem dizer que entendem que você se queimou ao pegar café no McDonald's, mas ainda assim vão te dar 2 milhões de dólares. Bem, em Oklahoma, eles... Teriam nos dado 20 dólares. Sim, mas você não está em Oklahoma. Flórida. Somos mais conservadores e não estamos simplesmente distribuindo dinheiro. Dinheiro... Assim, É por isso que é jurisdicional. Você tenta permanecer na sua jurisdição. Você está comprando jurisdição ao mudar de local. Isso se chama comprar jurisdição. e foi isso que eu disse no Tribunal de Habitação. Como eu disse, passei pelo processo e segui os procedimentos. Eu tinha, você sabe, eles já me deram um juiz, eles me deram a parte e tudo mais. De repente, foi adiado para outra data com um juiz e uma parte completamente diferentes. Provavelmente era isso que eles estavam fazendo. Comprando o juiz. Comprando... O juiz. Sim. É por isso que, você sabe, às vezes eles tentarão levar juízes para onde sua honra... Você não costumava estar no negócio, você costumava estar em uma firma com este advogado e então queremos levar você. Eles tentarão de qualquer maneira tirá-los, para tentar tirá-los para conseguir outro juiz. Eles estão tentando conseguir um mais favorável. Juiz, sim, e isso é contra a lei. Você não pode fazer isso. Mas é isso que eles estão fazendo bem na minha cara, literalmente em tempo real. E eu estou tipo, uau, olha isso sob o alemão, ok. Sim, é isso. Então, sim, como eu disse, sabe, chegou ao ponto em que realmente precisa ser federal, precisa ser investigado pelo Federal Bureau of Investigation, precisa olhar lá dentro, sim, o que é aterrorizante. Pessoa assim. Sim, aterroriza-os e deixa-os saber que não podem mais se esconder atrás da rocha. É quem está fazendo isso, e é o que queremos e é o que precisamos fazer pra mostrar, sabe? E isso protege a todos, sabe? Pra mim, a compra de uma casa é um dos nossos maiores ativos. Sabe, para mim. E se todos nós compramos casas e não estamos protegidos, isso continuará a acontecer. Tem que parar em algum ponto onde você está protegido. Alguém como Tom Simon pode ser necessário para escrever algo, levá-lo ao Federal Bureau of Investigation e informá-lo sobre o que está acontecendo. Sim. Eu não sei. Sim, isso é exatamente o que é necessário para, parar isso. Eu Não creio que ele fará isso. Vou ligar, mas acho que perguntará se é na Flórida. Bem, ele poderia, talvez ele pudesse, sabe? Ele conhece pessoas, sabe? Você pode dizer, ei, você pode conhecer alguém. Isso está para baixo. Isso é típico dele, já que ele cometeu crimes de colarinho branco e financeiros. Não acho que ele entenda muito sobre trabalho de título, pois tivemos várias conversas onde ele perguntava como funciona e o que seria registrado. Eu expliquei, mas ele poderia me ligar para que eu tentasse esclarecer novamente. Na verdade, não é difícil descobrir. Basta ligar para qualquer empresa de título e conversar com alguém lá. Eles vão dizer, não, você não pode fazer isso. Ele tem que ir. Este é o procedimento que ele precisa seguir para fazer isso. Ok, mas isso é o que o juiz fez. E eles vão dizer, sim, eles não podem fazer isso. Tipo, você. Mas provavelmente seria melhor conseguir um agente do Federal Bureau of Investigation aposentado que explicasse para o Federal Bureau of Investigation, colocasse isso no colo de alguém e fizesse com que eles olhassem e dissessem, ok, entendi, deixe-me investigar isso.
E então, 6 ou 18 meses depois, eles podem começar a olhar e começar... ao ir ao tribunal por um dos meus processos judiciais, o advogado me abordou e perguntou como poderíamos resolver a situação. Foi aí que percebi a gravidade do assunto, como você mencionou sobre a empresa de títulos. E eu disse pra ele ir embora, como forma de resolver a situação. Não sei o que aconteceu, talvez tenha atendido o telefone. Ele me deu seu número. Sabe, isso não é muito legal. Ei, aqui está o meu número. Me ligue se algo mudar. Não sei o que aconteceu enquanto esperávamos para ir ao tribunal. Liguei para ele e ele disse que faz tantos casos. Quem é você mesmo? Ele é tipo, quando fui ao tribunal estava lá pela empresa de títulos. E eu fiquei tipo, a empresa de títulos? Eu pensei que você estava representando a Limited Liability Company, não a empresa de títulos. Foi então que comecei a perceber novamente que todos estão conectados. As empresas de títulos em Nova York e a Shell Limited Liability Company são todas as mesmas pessoas. Então, porque uma empresa de títulos é quem assina em nome de todas essas pessoas na propriedade sem prova para dizer quem é o proprietário. Ei, pessoal, agradeço por assistirem. Façam-me um favor, apertem o botão de inscrição. Também vamos deixar todos os links na descrição, que são todos os links, ou apenas aguardem o Instagram. O link do Instagram. Clique na descrição para seguir o link. Para se manter atualizado sobre o progresso, agradeço por assistirem. Por favor, considerem se juntar ao nosso Patreon por $10 mensais. Isso realmente ajuda a mim e ao Colby a fazer esses vídeos. E compartilhe o vídeo e curta, e muito obrigado. Até mais.